Este programa é livre para todos os públicos. Bom dia, seja bem-vindo. Tem muita gente que me manda e-mail perguntando a minha opinião sobre determinadas aparições de Nossa Senhora ou de Jesus. E tem muitas, e eu não conheço todas, mas queria aproveitar para reler o número do catecismo que fala das revelações privadas, que é importante, muito, e dar um critério que eu sigo, um critério de, digamos assim, de prudência, para discernir se são credíveis ou não. Eu tenho pelo menos uma pregação só sobre esse tema, sobre o tema do discernimento, quais são os critérios. Então, em relação às revelações privadas, é muito importante perceber que elas não estão acima nem ao lado da revelação de Deus, mas ao serviço. Catecismo da Igreja Católica, número 67. Padre, eu não tenho catecismo, então compre na livraria da Canção Nova. Padre, eu não trouxe dinheiro, então veja na internet, eu fiz um site com o catecismo só, catecismo.net, gratuito, e também tem um aplicativo para o seu celular, gratuito, Catecismo da Igreja Católica. Então, no número 67, a Igreja ensina que no decurso dos séculos tem havido revelações ditas privadas, algumas das quais foram reconhecidas pela autoridade da Igreja. Algumas, não todas. Não significa que as que não foram reconhecidas sejam falsas. Continuo. Todavia, não pertencem ao depósito da fé. O conceito de depósito da fé é um conceito teológico que tem a ver com o corpo da revelação, as verdades que Deus nos revelou por todos os seus profetas, os seus santos e, sobretudo, pelo seu Filho unigênito, que nós encontramos, seja nas Sagradas Escrituras, seja na tradição apostólica. A tradição e as Escrituras formam um depósito das verdades reveladas por Deus para a sua e para a minha salvação. Continuo lendo. Portanto, as revelações privadas não pertencem ao depósito da fé. E agora vem a frase que eu gostava de partilhar com vocês. O seu papel não é aperfeiçoar ou completar a revelação definitiva de Cristo. Não é completar ou aperfeiçoar, mas ajudar a vivê-la mais plenamente numa determinada época da história. Ajudar a viver a palavra de Deus mais plenamente numa determinada época da história. E depois continua, guiado pelo magistério da Igreja, o sentir dos fiéis sabe discernir e guardar o que nestas revelações constitui um apelo autêntico de Cristo ou dos seus santos à Igreja. Interessante essa frase final, porque a ideia
a igreja diz que os fiéis sabem discernir o que nestas revelações corresponde a um verdadeiro apelo. Ou seja, pode ter alguns elementos que não são o verdadeiro apelo de Cristo e outros que sim. Interessante. E depois, última frase: a fé cristã não pode aceitar revelações que pretendem ultrapassar ou corrigir a revelação de que Cristo é a plenitude. Então, penso que é muito claro esse número e que já nos dá muitos critérios. Do ponto de vista prático, o que fazer, padre? Primeiro, dar prioridade àquelas revelações privadas que foram reconhecidas pela autoridade eclesiástica, que foram consideradas dignas de crédito. E isso pode ter também vários níveis. A autoridade eclesiástica uma coisa é dar o imprimatur ou o nada obsta a um livro de revelações privadas, como acontece, por exemplo, com o livro do Padre Gobi. Outra coisa mais forte, como acontece em Fátima, o bispo decretar mesmo que as aparições são dignas de crédito. Então, a igreja também tem vários níveis, e às vezes o bispo, que deve ser muito prudente no reconhecimento, quer ver os frutos das revelações, quer ver, um dos modos de ver que se vem de Deus é pelos frutos. Último conselho prático: eu penso que é importante considerar as revelações contemporâneas, ou seja, as dos últimos tempos, as dos últimos decênios, do século XX, digamos assim, e agora do século XXI, considerá-las sempre ao mesmo tempo, ou seja, Nossa Senhora não se contradiz, não pede uma coisa a uns e o contrário a outros. E por isso eu penso que é muito útil ver quais são aqueles temas que Nossa Senhora sempre toca. Eu vejo com alguma tristeza que algumas pessoas se focam apenas numas aparições e às vezes em alguns aspectos que não vemos presentes noutras aparições. Se agarram aqui, lá naquela aparição Nossa Senhora falou nisso e não falou em mais lado nenhum. Então, isso é um pouco imprudente, é um pouco arriscado, na minha opinião. Eu penso que o importante da mensagem é aquilo que Nossa Senhora fala em todas as aparições. Aí é que você se deve centrar e procurar viver. Tá certo? Ok, vamos começar com as perguntas. Eu vou chamar o meu querido irmão Danilo, que já preparou umas perguntas vossas, e vamos ver. Força, Danilo. Vamos lá. Primeiramente, eu gostaria só que a gente fizesse um pouquinho mais de silêncio. Olha para essa pessoa que está do seu lado. Para que a gente não disperse. Então, se essa pessoa que está do seu lado estiver conversando, faz assim para ela, ó. Esse é o clima que nós conseguimos absorver a verdade pronunciada, proclamada, para que nós possamos viver. Parabéns a você. Não precisa aplaudir, porque senão vocês vão sair desse silêncio. Vamos lá. Padre Duarte, uma pergunta muito importante para os dias que nós estamos vivendo agora. Como lidar com a questão da ideologia de gênero nas escolas católicas? Eita, problema.
Então, infelizmente, tem muitas escolas que levam o nome de católico, mas que com o tempo se foram mundanizando, em que os seus dirigentes já não seguem o Evangelho, o critério de Jesus em muitas coisas e começam tolerando coisas mundanas e pagãs e erradas. E um exemplo disso é a questão da ideologia de gênero. Eu penso que uns pais católicos, quando tomam consciência que coisas erradas estão sendo feitas numa escola católica e mesmo numa escola não católica, devem tentar fazer conhecer as suas preocupações. Então, e se possível, eu falaria com outros pais e tentaria levar a questão, digamos assim, com o mais de apoio de outros pais possível à direção da escola. Isso seria a coisa mais normal. E ver. Graças a Deus tem gente que é humilde e que reconhece. Tem gente que diz, e vê os pais e diz, certo, vocês estão preocupados e vocês têm razão. E as coisas se ajustam. Às vezes não é bem assim, às vezes tem discussão e não quer ceder. E eu penso que, mesmo nesse caso, eu penso que vale a pena fazer uma segunda tentativa, mais embasada na doutrina da igreja. A primeira vez você pode ir como pai católico preocupado. Na segunda, se vê que tem resistência, pode ser já mais por escrito. Às vezes é melhor escrever essas questões e dizer, atenção, nós somos uma escola católica e não estamos catequizando bem as crianças. Eu escolhi essa escola para transmitir valores cristãos, não para deformar na fé os meus filhos. No limite, eu conheço alguns pais que tiveram que pegar os seus filhos, mudar de escola. Não era uma escola católica, eles tiraram, mas eles lutaram muito com uma escola, nem foi a questão da ideologia de gênero, mas em Portugal agora tem muitas escolas que estão implementando o yoga e se está tornando um pouco obrigatório. Então todo mundo faz yoga e faz umas invocações e reza uns mantras. Então os pais foram na escola não católica e disseram, os meus filhos são católicos, nós não aceitamos isso. Então teve uma luta e no final os pais pegaram os filhos e foram procurar outra escola católica. Então, com a ideologia de gênero também acontecem coisas parecidas. Mas o problema, eu diria uma coisa, não para desencorajar os pais, mas o problema é que a cruzada, a luta não é só contra uma escola, é contra uma cultura. Hoje vivemos num mundo em que os antivalores, a ideologia de gênero é um exemplo, estão sendo promovidos a nível mundial. As Nações Unidas, a Unesco, faz diretórios com linhas guia para ensinar em todas as escolas do mundo inteiro. E com palavras bonitas, tenta passar esta catequese do demônio, que menino não é menino, que menina não é menina, cada um é o que pensa, quer ser. É um absurdo, como é óbvio, mas o problema é que a gente vê que não é só o diretor da escola, vem de cima, vem do governo e vem das organizações internacionais que faz décadas que estão promovendo toda esta agenda. Então a cruzada, a luta é uma luta cultural.
E é muito difícil, uma das coisas que eu creio que faz mais sofrer o coração de Jesus é ver a inocência das crianças sendo roubada. Danilo contava para mim, no outro dia, tinha um irmão dele que a filha chegou à casa da escola e disse para o pai, filha bem pequena, disse, pai, eu estou perdendo a minha pureza. E o pai ficou bem assustado e depois desse acontecimento ele decidiu começar no homeschooling. Decidiu, eu vou educar os meus filhos, porque já está num ponto em que isso está acontecendo. Então é muito triste ver as crianças sendo pervertidas tão cedo. Segundo as estatísticas, a idade média em que as crianças têm contato com a pornografia é 11 anos. 11 anos. Eu diria que isso é um pecado que brada aos céus e clama por vingança. No Evangelho, Jesus, quando fala do escândalo, diz, ai daqueles que escandalizam estes pequeninos, melhor seria que lhe atassem uma mó de moinho ao pescoço e o lançassem ao mar. É muito grave roubar a inocência às crianças. E eu vejo que a angústia dos pais, e compreendo, porque ainda que você faça o melhor que você consegue para educar os seus filhos na fé e protegê-los, chega a um ponto em que não tem mais jeito, porque se você não der um celular, um smartphone para o seu filho, os amigos do seu filho vão ter um smartphone. Então, o que eu sugiro aos pais é tentar ajudar os filhos, defendê-los o melhor possível, mas não serve apenas protegê-los. Você não pode fazer uma estufa. Você tem que também prepará-los para sobreviver no meio do caos. Você tem que preparar os seus filhos para ser soldados de Cristo. E é muito comovente, porque criança pequena percebe muita coisa que nós às vezes... Eu tenho 7 sobrinhos já, não, 9 sobrinhos. Então a gente ensina para eles que, por exemplo, tem muito desenho animado na televisão com coisas mágicas. Tudo que é desenho animado tem feitiço, tem poderes, tem cristais. E então os pais católicos atentos ensinam isso. Também tem muita sensualidade, também tem muita violência para crianças. Os pais católicos devem ajudá-los a distinguir. Isso não é de Jesus. E é muito bonito porque tem muitos pais que contam para mim que crianças pequenas, de 4 anos, 5 anos, quando estão vendo a televisão e o pai ou a mãe não está perto, às vezes vêm uns desenhos animados com bruxa ou com... Eles vão avisar a mãe. Mamãe, esse não é bom, esse não é bom. Eles percebem. Então, vale a pena formar a consciência do seu filho desde a mais tenra idade. Desde a tenra idade. E depois, à medida que ele for crescendo, ajudá-lo a perceber o que está acontecendo lá fora, o que o mundo propõe. É melhor ser você a falar disso para o seu filho, para ele se poder posicionar e defender. E depois não ter apenas uma postura defensiva.
Jesus conta com você e com o seu filho para levar a verdade lá para fora, para ajudar os amigos dele. Os amigos dele que têm o celular e que vão mostrar pornografia, ele vai dizer: meu irmão, isso não é bom para você, isso machuca Jesus. Você não pode fazer a primeira comunhão ou ir na missa e fazer isso. Então o seu filho se tornou um pequenino, um jovem apóstolo. Mas isso é possível com o seu empenho. Padre Duarte, pela sua experiência nos exorcismos, é possível notar que carregamos algum tipo de maldição hereditária? Tem 2 casos em que isto pode acontecer. Em que sentido? Tem casos em que uma pessoa se consagra ao demônio e consagra os seus descendentes ao demônio. E então, várias pessoas dessa família têm necessidade da ajuda do exorcista. Não são todas, nunca são todas, mesmo que a consagração seja feita para todos os descendentes, não ficam todos com problemas de possessão, não. Poucos, mas ficam vários. Eu tenho vários casos em que isso acontece. Às vezes, eu não sei quem fez o quê, mas eu rezo um pouco sobre os antepassados daquela pessoa, pergunto para ela se tem mais alguém na família que tem problemas. Às vezes elas contam, minha mãe, às vezes tem, por exemplo, casos que é a linha feminina, a mãe, a avó materna, a bisavó materna. Tem outros casos que é mais aleatório, né? São moços e moças, varia. Então, muitas vezes, antes do exorcismo, eu faço uma oração de libertação e invoco o sangue de Jesus em várias áreas da vida da pessoa, e essa invocação também me ajuda não só a destruir esse pacto ou esse malefício, mas também a ter um diagnóstico mais claro, perceber qual foi a causa. É importante perceber qual foi a causa? Sim, ajuda muito, acelera o processo de libertação quando nós rezamos diretamente pedindo a Jesus que destrua o ritual que o bisavô fez ou que o pai fez. Quando nós focamos a oração na causa do distúrbio. Mas às vezes nós não sabemos e Jesus também resolve. Não é que se eu não souber a causa, não vai ter solução. Jesus sabe qual é a causa. Então não é crítico. Às vezes, no ritual antigo, nesse novo ritual, essas perguntas foram removidas. Eu penso que tem um motivo bom para remover essas perguntas. Mas no antigo ritual se permitiam fazer algumas perguntas para os demônios. O demônio, sob juramento, sob esconjúrio, é forçado a revelar a verdade. O demônio não quer. A gente ordena, em nome de Jesus, eu te esconjuro que me digas quem fez o ritual. Então o demônio sempre resiste, diz, eu não vou dizer, você não vai saber, ou não diz nada, fica calado. Mas com o passar dos exorcismos, a sua força se vai enfraquecendo e começa falando contra a sua vontade, digamos assim. E então isso às vezes também ajuda a perceber o que foi feito. Como eu dizia, às vezes eu rezo, o sangue de Jesus vem sobre a avó, a mãe, eu até pergunto o primeiro nome, vem sobre o nome dela, né? Alice, sobre a Paula, sobre o Joaquim. E às vezes
toca numa pessoa e você vê que há uma violenta reação do demônio. Então eu insisto e rezo sobre outros temas, e então às vezes pelas reações do demônio, eu tenho ali alguns indícios, não é certeza, tenho ali alguns indícios do que pode ter sido feito. Normalmente depois do exorcismo, eu faço mais perguntas para a pessoa. Você conheceu a sua avó? Sua avó ia em curandeiro, ia em centro espírita, Então, às vezes vêm mais informações que complementam aqueles indícios. Então, um caso é uma consagração feita por um antepassado, o outro caso é um malefício feito não apenas contra uma pessoa, mas contra uma família. Então, às vezes no malefício as pessoas pedem ao demônio para atacar não apenas uma pessoa, mas toda essa família. Às vezes o ódio, a inveja, a luta, a raiva é contra toda uma família. Então, acontece o mesmo que eu dizia no caso das consagrações. E as consagrações feitas por os nossos familiares têm uma força espiritual muito grande. É uma coisa que sempre me impressiona. Quando alguém faz um malefício contra você, normalmente não é muito difícil destruir. Mas quando o seu pai ou o seu avô te consagrou ao demônio, é difícil. É difícil. O demônio resiste e diz. Por exemplo, eu tenho um caso em que, quando estou rezando, o demônio começa a dizer: você não vai conseguir porque o pai dele jurou. Então o demônio sempre está puxando esse tema, né? Como que essa jura não se pudesse ser desfeita. Então, outro caso tenho de uma jovem que a mãe, quando engravidou, queria um rapaz e veio uma menina. Então a mãe amaldiçoou, não rejeitou, e então essa moça é muito atacada por causa dessa maldição materna. E eu vejo, como eu digo, que esses malefícios feitos pelos nossos antepassados criam um laço espiritual muito forte. Padre, é bom deixar também claro nessa situação que a questão da maldição hereditária que o Senhor trouxe, da consagração, nada tem a ver com a culpa do pecado dos pais nos filhos? Não. Então, é verdade que o pecado tem consequências temporais, históricas, né? O Dom José dizia que às vezes até diretas na própria saúde, né? Tem pecados que você fuma demais ou toma droga, aquilo tem uma consequência no seu corpo, não é? E eu também citei ontem o exemplo do paralítico, não é? Então, às vezes tem as consequências temporais do pecado pessoal. E essas consequências podem atingir várias gerações, né? A consequência os pecados dos seus antepassados às vezes deixam consequências temporais na sua vida, na sua família. Mas não a culpa é sempre pessoal. A culpa é de quem cometeu o pecado, ainda que as consequências do pecado possam afetar mais pessoas na própria família e não só, pessoas que convivem comigo, né? Pronto, então essa distinção é importante. Perfeito. Padre Duarte, muitas pessoas dizem ver vultos em casa e ter supostas experiências com almas de parentes que já morreram. Como entender este fenômeno? Então, essa é uma das perguntas que mais vezes as pessoas fazem, é a questão de se os defuntos podem se manifestar na nossa vida. E eu diria que é um dos enganos com maior sucesso do demônio. É verdade, é verdade que Deus pode permitir a uma alma do purgatório vir
pedir orações, sim, é verdade. Isso acontece com frequência? Não, muito raro, mas acontece. Exemplo, Santa Faustina conta que morreu uma irmã dela do convento e passados uns dias ela apareceu e pediu orações. E ela rezou e a irmã passou para o céu. Mas também é verdade que com muita frequência o demônio se faz passar por um defunto para nos enganar. Normalmente, quando Deus permite um defunto se manifestar na vida de alguém, nunca é por invocação nossa. Nós não chamamos o defunto e ele vem. Aquilo que se faz no Espiritismo é um pecado grave, invocar os mortos, contra o primeiro mandamento. Deuteronômio, capítulo 18, não invocarás os mortos. Deus proíbe invocar os mortos. É proibido. Por quê? Porque o demônio aproveita. Devemos rezar pelos mortos, oferecer sufrágios, orações, sacrifícios, para que os seus pecados sejam expiados o mais rápido possível. Mas não devemos invocar para querer ter contato, falar. Então isso acontece muito com médiuns, com centros que invocam os mortos. São Tomás de Aquino ensina que a invocação dos mortos implica um pacto expresso, direto, digamos assim, com o demônio. É coisa pesada. E o demônio é muito esperto. Eu vejo em muitos casos que o demônio espera as circunstâncias ideais. Espera que o seu avô morra, que você esteja de luto, triste, para bater à porta. E você que está com saudade do seu avô, que está triste, ouve um vulto, vê uma coisa estranha e começa a pensar que é o seu avô. E o demônio até sabe imitar a voz do seu avô, o cheiro do seu avô, a silhueta do seu avô. E tem muita gente que cai. E depois o demônio sempre começa, como Dom José insistia, com conversas bonitas. Bonitas. Eu estou bem, eu estou em paz. E depois começa dizendo, é preciso que você vá cumprir uma promessa da sua avó. Tem que acender 3 velas. E tem que dar 5 voltas no santuário de Nossa Senhora Aparecida. Então você vai e faz. Depois você vai mantendo essa relação com aquele que você pensa que é o seu avô. E o demônio conta várias coisas que aconteceram, que ele conhece, entre você e o seu avô. Você se comove, você chora, e não é o seu avô. E então ele faz isso às vezes durante um período de 2, 3 anos, e depois, e só depois, começa metendo veneno. Começa dizendo, minha filha, a sua cunhada está fazendo macumba contra você. O demônio já conquistou a sua confiança. Você está preso, você acredita mesmo que é o seu avô. Só o seu avô sabia aquelas coisas. Então você começa a se afastar da sua cunhada, que não fez nada. Você começa a olhar de lado, começa a ter ressentimentos, maus sentimentos. E passado 4, 5 anos, eu vejo famílias tudo dividido. Tribunal, divórcio, tentativas de suicídio. Cuidado, cuidado, cuidado. Deuteronômio 18, não invocarás os mortos.
obedeça a Deus. Não brinque com o fogo. Nesta linha ainda, Padre Duarte, aqui no Brasil nós vemos uma questão do crescimento do sincretismo religioso. Muitos acreditam que podem ser católicos e participar de rituais ou outras realidades em seitas e religiões. Qual o perigo que isso implica para a pessoa? Porque muitas vezes até símbolos religiosos católicos elas encontram nestes lugares. O demônio, eu costumo dizer que tem gelado para todos os gostos. É uma boa estratégia. Tem coisa bem pesada, satanismo, tem várias formas de satanismo também. E depois tem coisas mais suaves, aparentemente mais inofensivas, mas que no fundo, lá em Portugal diz, é tudo farinha do mesmo saco. Magia branca, ou seja, recorrer à magia para curar uma doença, é tão diabólico como magia negra. Por quê? Porque sempre estou pedindo ajuda ao demônio para fazer uma coisa boa ou para fazer uma coisa má. Mas pedir ajuda ao demônio é muito mal. E então, as pessoas que caem no fundo, no sincretismo, é porque a fé delas está pouco esclarecida. Por isso eu convido sempre as pessoas a estudarem a Sagrada Escritura e o Catecismo da Igreja Católica. Porque se você se formar na fé, vai saber distinguir a verdade do erro. É simples. Se você se formar na fé, se você conhecer a palavra de Deus, você vai saber distinguir a verdade do erro. O mundo em que nós vivemos, no mundo em que nós vivemos, reina a confusão. É a confusão total. E então, para você conseguir discernir, tem que ter a luz da palavra de Deus. E para ter a luz da palavra de Deus, você tem que pegar na Bíblia, pegar no catecismo, ler, meditar, estudar. Não tem outro jeito. Se você conhecer bem a palavra de Deus, você não vai cair no sincretismo e você vai ajudar muita gente que caiu a voltar para a única igreja que Deus fundou pelo seu Filho unigênito, a Igreja Católica Apostólica Romana. Vamos lá. Padre, nós estamos vendo no Brasil também, e talvez no mundo, um grande crescimento do satanismo, e talvez agora de modo mais declarado. Por que o senhor acha que o satanismo tem crescido e os males para as pessoas que se envolvem com o satanismo? É assustador, mas eu penso, não tem dúvida que o satanismo está crescendo a nível global e eu diria a nível cultural. Eu já preguei algumas vezes. Nos Estados Unidos tem um canal, uma rede de televisão muito famosa que é a Fox, e tem um seriado na Fox que se chama Lúcifer. E esse seriado, a narrativa é o pecado original. Lúcifer é amigo da humanidade e Deus nos está querendo enganar. Essa é a narrativa que está passando o seriado. É diabólico. É diabólico. E depois, em outros âmbitos da cultura, não é só seriados, TV, tem música, tem todo um espírito, no fundo, de rebelião, de autonomia de Deus, que no fundo é diabólico. E, infelizmente, as novas gerações, os pais não têm noção, mas eu noto que as novas gerações, eu diria, o pessoal dos 15 anos para baixo, tem muito conhecimento
das coisas ligadas ao ocultismo por causa da internet. Então, eles sabem o que é um malefício, eles sabem o que é uma amarração amorosa. E, infelizmente, a internet ensina a eles. Hoje você pode ser iniciado na magia sem sair de sua casa. Vou contar um exemplo, que já contei algumas vezes. Teve um caso de um bebê muito pequeno que estava tendo distúrbios diabólicos. A mãe chamou o exorcista foi rezar pelo bebê e tiveram, era uma criança pequena, digamos assim, não era um bebê de meses, mas de poucos anos. E depois de algum tempo eles perceberam que o irmão mais velho, que estava no quarto do lado, estava experimentando no seu irmão mais novo alguns feitiços que ele tinha visto na internet. O irmão mais velho não era muito crescido, 12 anos, 13 anos. Então, os pais não têm noção que isso está acontecendo. Mas está. É possível ser satanista ou entrar no mundo da magia ou da adivinhação simplesmente com um celular. E eu penso que nos tempos futuros, se nós, com a graça de Deus, não reagirmos, eu vejo que a igreja está muito apática. O ocultismo vai crescendo, essas coisas estão acontecendo e estamos calados, e estamos desanimados. Então, precisamos, com a ajuda de Deus, de reagir, de não ter medo do Golias. A gente se sente pequeno, mas nós vamos em nome do Senhor. Porque senão, os soldados dos inimigos vão tomar posse das nações, dos governos, e vai chegar a perseguição mais sangrenta para os cristãos. Eu vejo que está chegando. Vamos reagir, vamos dobrar o joelho e não vamos ter medo de Golias. O Senhor me fez lembrar, antes da gente finalizar agora rezando um pouquinho, quando o Senhor trouxe a questão desse próprio seriado Lúcifer. A CNBB lançou um documento há um tempo atrás chamado Exorcismos, Reflexões Teológicas e Orientações Pastorais. E esse trecho, para mim, ele casa muito bem com aquilo que o Senhor nos trouxe. Ele diz assim: prestem atenção na profundidade destas palavras. O ser humano livrou-se de Satanás e de seu reino. Isso aconteceu quase por brincadeira, pois as pessoas fizeram dele um personagem cômico. É difícil descrever o demônio sem recorrer ao humor, a piadas e ao deboche. Na raiz disso, há um sentimento cristão. Aquele que foi redimido despreza o velho Senhor. Entretanto, o deboche do crente torna-se gargalhada para o não crente. E isso ajuda novamente na causa de Satanás. Em nenhum outro lugar ele de fato governa, senão quando os homens riem dele. Vou repetir esta última frase. Em nenhum outro lugar ele de fato governa, senão quando os homens riem dele. E na cultura, eu estava lembrando, na Europa e não só, agora está de moda sacrilégios, ofender as coisas santas. Tem artistas que se divertem em fazer quadros blasfemos de Nossa Senhora, de Jesus, e nós estamos apáticos. Então vamos rezar, fica de pé. Vamos pedir
Queria chamar o Roberto, o Ironi, se eles estiverem aqui. Pedir que neste canto, clamando o Espírito Santo sobre nós, nós também possamos abrir o nosso coração, uma vez que a verdade foi proclamada, a verdade foi revelada. Agora o Espírito convence o nosso coração, o Espírito move a nossa vontade, para que nós andemos e caminhemos dentro da vontade do Senhor. O Padre Duarte trouxe realidades muito sérias, muito concretas, que talvez sozinho, talvez não. Nós sabemos que sozinho nós não conseguimos, mas com a ajuda do Espírito, com a ajuda que vem do alto sobre nós, é possível nós vencermos esta batalha. Ainda que muitas vezes pareça uma batalha perdida, o Senhor nos dará a vitória. Por isso cantemos, coloca a mão no seu coração. Claro. Foi uma luz de Deus. Não deixe o teu abatimento agora impedir você de acreditar que o Senhor fez nova todas as coisas. Amém. Amém. Por favor, não aplauda, porque você aplaude e esquece do compromisso. Eu não estou criticando a palma, não, ao contrário, eu gosto, mas veio o sentimento. Muitos de vocês estavam cansados, não é verdade? Quem estava sentindo esse cansaço agora? Abatimento, tristeza, sentimento de incapacidade. Vai erguendo os braços. Em nome de Jesus, renuncie isso agora. Esse mal não existe mais na tua vida. Você nasceu de novo. Você é uma igreja nova. Comece a orar como um homem novo. Aquele Pedro medroso, aquele Pedro que negou 3 vezes, depois começa a denunciar: convertei-vos, aquele que vocês crucificaram ressuscitou, está vivo. É essa unção que está em você. Anuncie: Jesus está vivo, e Ele está vivo em mim, está vivo em você, e Ele vai viver na tua vida, na tua casa, no teu ministério. Ergue os braços agora e ora com toda a autoridade, pedindo ao Senhor: vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Levanta seu braço Deus lá em está cima. contigo. Vem Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais. Por isso vem Espírito, canta. Vem Espírito, levanta seu braço, peça. Vem Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. O Senhor me deu imagem Siria labara labarara, dos anjos sobre nós, Kiria labaria la- enviados pelo príncipe da milícia celeste, São Miguel. Há um acontecimento que antes do cerco de Jericó, Siria labaria. o arcanjo Miguel aparece para Josué
Então é o momento onde nós vamos invocar São Miguel Arcanjo, para que com a milícia celeste nos proteja e a nossa família e a cada um de nós, de modo que os anjos, nossos companheiros do combate, os anjos, Jesus, como diz Santo Tomás, Jesus é o centro do mundo angélico. Os anjos são de Jesus. Por isso nós vamos clamar em nome de Jesus a assistência desses anjos, começando rezando a oração de São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Pela de Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perdão. E o Senhor está libertando agora as pessoas e nossa vida de toda maldição. Você não está assistindo. Deixa eu te dizer uma coisa. A oração, ela tem que ter a nossa comunhão com Deus. Deus quer fazer, mas se você não quer, Ele não vai fazer. Comece a orar, sustenta. Deus está realizando essa libertação. Há uma comunhão dos anjos de Deus. Vença o teu limite humano agora. Ergue seus braços, solta a tua voz, fala com Deus. Deus está curando toda a opressão. Deus está quebrando toda a maldição da tua vida. Maldição de palavras, de pactos, de consagrações. Eu vejo, é uma visão espiritual linda. Os anjos estão coletando o sangue eucarístico agora e estão aspergindo sobre nós. Receba as gotas de sangue preciosíssimas do precioso sangue de Jesus Cristo. Como diz São Tomás de Aquino, cada gota desse sangue e uma só gota delas bastaria para que todo o universo, todo mundo fosse transformado. Deus está te abençoando. Eu vejo o câncer do fêmur do lado direito secando agora. Eu vejo aquele demônio de opressão que te condenava com uma sexualidade toda distorcida, adultério, masturbação, fornicação. Esse demônio está deixando a tua vida. Receba de Deus a libertação. Oxaracantaralabari, oxaralabari, siririri, oxaralabari. Deus está curando problemas no esôfago, esofagite, problemas de refluxo, duodinite, dispepsia. Deus está tocando e curando o teu câncer da tireoide. Todo aquele problema de tireoidismo está desaparecendo. É o teu milagre, é a tua cura. Mas Deus está libertando você da preguiça. Deus está libertando você do comodismo. Deus está libertando você daquela máscara de santidade. Está me libertando também. Receba a libertação agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O amor de Jesus está entrando nas áreas feridas do seu coração. Confirmo. O demônio tinha colocado ódio, raiva, desespero, suicídio. O amor de Jesus está entrando nas áreas feridas pelo diabo, pelo pecado. E esse amor está entrando no teu coração
de modo que o inimigo está saindo de você, da sua casa, principalmente dos pensamentos. Você vai colocar a mão sobre sua cabeça e vai fazer uma auto-libertação. E diga: em nome de Jesus, eu ordeno agora que vá embora da minha mente, imaginação e sentimentos, toda a presença de Satanás. Senhor Jesus Cristo, liberta a minha mente de todo lixo espiritual, de todo vício espiritual, todo lixo de todo lixo que o diabo colocou na minha mente, de maus pensamentos, de tentações, de pensamentos malignos. Vai embora em nome de Jesus. Eu submeto a minha mente, Deus liberta a minha mente ao Espírito Santo e ao senhorio de Jesus. E caia por terra agora toda sugestão maligna, que veio sobre a minha mente. Põe a mão no coração. Põe a mão no seu coração agora. E diga: em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Saia do meu coração. Saia do meu coração. Todo sentimento de ódio. Todo sentimento de ódio. De mágoa. De vingança. E que o meu coração seja agora cheio de amor. Eu quero parar essa oração, porque é muito forte. Uma mulher do Paraguai que veio aqui com fibromialgia. Você tinha dor da cabeça aos pés. É do Paraguai essa mulher. Aonde você está? Pode ir para o corredor. Vai correndo para o corredor, filha. Você não vai voltar para o Paraguai com essa doença. Pode correr no corredor. Pode correr no corredor. É do Paraguai. Você está curada dessa fibromialgia em nome de Jesus Cristo. Deus está curando você que chegou aqui e ontem reclamou de Jesus. Você com as suas pernas travadas. E Jesus curou 2 pessoas que não conseguiam caminhar sem objetos de segurança. E você disse: a minha cura é mais fácil. Por que Jesus não me escuta? Jesus curou as tuas pernas. Quem é essa pessoa? Você brigou com Jesus ontem. Você vai subir em cima da sua cadeira agora, e você não tem mais nada nas suas pernas, porque Deus fortaleceu os teus músculos, porque Deus curou você, porque Deus fez nova a tua vida, porque Deus escuta. Deus escuta. Nós temos uma mania, e aqui entra a idolatria de tudo que nós ouvimos, que Dom Falcão falou, que Padre Duarte Lara trouxe para nós. Eu vou te fazer uma pergunta. Essa pergunta não é minha, é do salmista. O salmista diz assim: pode aquele que fez o ouvido não ouvir? Sim ou não? Sim ou não? Não pode. Se ele fez o ouvido, ele pode ouvir. Pode aquele que fez a boca, que deu o som, que deu a palavra, que deu a razão, que deu a inteligência, como falava hoje Dom Falcão, para nós discernir e não deixar o diabo dominar. Pode aquele que deu a inteligência não nos ouvir, não falar, não entender o teu pedido? Pode ou não? Não. Então tome posse do teu milagre, porque a tua cura é certa. Deus te ouviu. Oxara. Uma outra pessoa sendo curada. Eu quero pedir ao Senhor a intercessão de Nossa Senhora para muitas pessoas que estão aflitas por problemas na família. Confirmo. Filhos que desencaminharam, você não sabe o que fazer. Vou pedir ao Padre Duarte Lara para fazer uma oração. O coração dele tem um coração unido a Nossa Senhora do Rosário de Fátima.
E o Senhor me mostra, muito de nós temos pessoas da nossa casa oprimidos pelo diabo. E Nossa Senhora vai esmagar a cabeça dessa serpente na sua casa agora. Querida mãezinha, repita comigo. Querida mãezinha do céu, Querida mãezinha do céu, tu és a minha mãe, Tu tu és és a minha mãe. por decreto celeste. por decreto celeste. Toma agora Toma agora sobre o teu manto maternal Sobre o teu teu manto manto maternal. maternal. toda a minha família. Toda a minha família. Tem alguns Tem Tem alguns alguns que se desviaram, que se que se desviaram, que se deixaram confundir, que se deixaram deixaram confundir, confundir, que estão desanimados, que estão estão desanimados, desanimados, que estão doentes, que estão doentes, que estão perdidos. que que estão estão perdidos. perdidos. Mãe querida, Mãe querida, misericórdia, Misericórdia, eles também são teus filhos. eles também são teus filhos. Nós te entregamos agora Nós os entregamos agora e te suplicamos e te suplicamos que os acolhas que os acolhas no teu coração imaculado, no teu coração imaculado, que o teu coração imaculado Que o teu teu coração coração imaculado seja para nós e para eles seja para nós e para eles o caminho seguro o caminho seguro que nos conduza até Deus. que nos conduz conduza até Deus. Amém. Amém. Pronuncie o nome das pessoas pelas quais você colocou sob o manto de Maria. Estenda a sua mão em direção onde você acha que está a tua casa. E diga o nome da pessoa e diga: está sob o manto de Maria. Aquela pessoa com câncer está sob o manto de Maria. Aquela pessoa que foi para uma falsa doutrina, diga: está sob o manto de Maria. No manto de Maria. Talvez você pode até apresentar fotografia daquela pessoa que você ama, apresentar a roupa, você em casa, e diga: está sob o manto de Maria. E ao retornar à sua casa, você vai abraçar uma filha de Maria, um filho de Maria liberto. Você verá milagres de câncer, de tantas doenças incuráveis, autoimunes. Você vai notar que a graça de Deus, aquela pessoa vai voltar para a confissão, para a Eucaristia, porque Nossa Senhora encaminha os filhos pródigos aos braços do Pai misericordioso. Já agradeça a Deus por você ter uma mãe. Eu não sou tua mãe, eu não estou aqui. Você não é filho órfão e filho órfã. E creia, essa graça já está acontecendo na sua casa. Eu quero confirmar essa graça. Tome posse ao dizer esses nomes. Sua família está curada. Tem uma pessoa da sua casa que fez uma cirurgia de um câncer cerebral. Tirou parte do cérebro de um tubo porque vazava infecção. Essa pessoa está completamente curada. Completamente curada, porque você apresentou o nome e a mãe colocou no coração de Jesus. E pelas chagas de Jesus, essa chaga do cérebro foi curada. Uma filha da comunidade Canção Nova também com um problema de câncer cerebral que já passou por cirurgia, Deus está curando agora. Também você, infecção urinária, cistite, cistos no rim, cálculo renal, aqui em casa, Deus está te curando. A bênção de Deus está se espalhando. A bênção de Deus está levantando você, paralítico numa cama, porque sofreu um acidente por uma queda. Deus te levanta, Deus te cura. Você que sofreu, confirmo,
Senhor está essa levantando. paralisia pode tomar posse da graça. O O Senhor está tocando uma pessoa que há muito tempo estava inconsciente, em coma profundo. Você pode estender a mão para essa pessoa. Você está no hospital ou num quarto preparado com um UTI. E põe as mãos e ela vai voltar à consciência. Ela vai recuperar aos poucos até os movimentos todos. E Jesus tirou desse coma profundo essa pessoa, que vai ficar sem nenhuma sequela no seu cérebro. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Outra pessoa, hoje à tarde, você está ouvindo pela TV, às 3 horas é a hora da visita. Essa pessoa da sua família está em coma há 17 dias, sem nenhuma possibilidade de voltar à vida pela medicina, vegetando. Você vai lá e vai dizer: por Maria, em nome de Jesus, retorne à vida, e essa pessoa vai retornar. É hoje na visita das 3 horas. Você que está em casa orando, pode aplaudir o Senhor por essa graça, por essa bênção. O Senhor coloca no meu coração que há muitas mulheres aqui ainda aflitas, angustiadas, porque não conseguem ter filhos. Confio. Engravidar. Eu quero fazer uma experiência da sua fé, para que você alimente a sua fé agora. Estas mulheres que estão aqui e que por algum motivo não conseguem engravidar, que foram até desenganadas pelos médicos, vem aqui à frente. Se você veio e está aqui rezando por uma pessoa que não consegue, sua filha, sua cunhada, traga a foto dela no celular aqui. Nora, apresente aqui. O ano passado nós fizemos este momento, estava conosco o Frei Josué. Até o dia de ontem, eu recebi durante este 1 ano o testemunho no meu Instagram de 5 mulheres que estavam aqui e engravidaram. Tem um testemunho agora. Tem um testemunho aqui, Roberto está dizendo. Não tenham medo, não tenham receio. Inclusive há uma mulher aqui que traz ainda um sentimento de culpa, porque você cometeu um aborto. Você nem era talvez casada, foi uma gravidez repentina. Porém, após este fato do aborto, você casou, mas você nunca mais conseguiu ter filhos. Vem aqui à frente. Você não precisa se manifestar, é claro, mas nós vamos agora clamar o sangue de Jesus sobre vocês, para pedir toda esta libertação. Reza para nós, Ironi. Sim, vamos trazer a imagem de Nossa Senhora. Tem esse testemunho lindo também que o Roberto trouxe. Louvado seja Deus. Testemunho do ano passado, que esteve aqui 2019 rezando. Louvado seja Deus. Abra o seu coração. Estenda as mãos. Estenda as mãos. Em direção a Maria. Ela que soube doar tudo para que a vida se tornasse direito de toda criatura. Mãe querida, pelas tuas lágrimas de sangue, nós invocamos agora o sangue precioso de Jesus sobre os ventres dessas filhas. Seja destruído, eliminado toda a doença física, espiritual, toda a esterilidade, incompatibilidade, endometriose, trombofilia, qualquer doença do útero, tumores, qualquer doença, seja a partir do esposo ou da esposa, que impedia esta família, este casal de ter filhos. Mãe, passa na frente desta causa agora. Traz em nome e no sangue de Jesus, mãe, a graça da gestação. Que esses ventres possam gerar filhos pela tua intercessão. Traz a alegria da vida.
como trouxe a alegria do matrimônio nas bodas de Caná. Que toda secura, que toda água se transforme em vinho, em vida agora. O Saracantaralaba. Que o sangue de Cristo que lava e liberta, lava e liberte toda a vida conjugal deste casal, deste filho, dessa filha, e os dê a graça da paternidade, da maternidade, em nome de Jesus Cristo. O Saracantaralabaria, o Saralabá.